pedir que os irmãos abram em Isaías 38, 17. Vou pedir que os irmãos que encontraram, se os irmãos puderem ficar em pé, com reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra agora, queridos. Palavra do Senhor, a palavra que Deus preparou para nós nesse dia. Grande Deus. Isaías 38, 17. Foi para o meu benefício que tanto sofri. E em teu nome me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Feche os teus olhos, queridos. Querido amado Deus, eu me coloco, Senhor, na tua santa e maravilhosa presença. Daquele Deus que nós cantamos agora há pouco. O Deus de amor, o Deus que vem nos abraçar, aleluias. Eu já me sinto abraçada por ti nesta manhã. Senhor querido, eu conto agora com a ação do teu Espírito Santo, que direcione a minha vida, que encha-me, Senhor, agora, da tua presença, me trazendo sabedoria, ó Senhor da glória, ampliando, ó Deus, a visão, para tudo, a minha visão, Senhor, a visão da tua igreja, para tudo aquilo que o Senhor quer tratar conosco nesta manhã. Eu sou um vaso de barro, Senhor, como diz a tua palavra, nós somos vaso de barro. Mas nós temos um tesouro escondido. E esse tesouro, Senhor, é a tua palavra. Onde ela vai ser compartilhada nesta manhã. Para fortalecimento da tua igreja. Oh, Senhor, para livramento. Para trazer força, direcionamento, Senhor, em todos os sentidos. E em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero repreender todo desinteresse. Toda falta de atenção, Senhor da glória. Tudo aquilo que não vem, Senhor, toda crítica que não vem para construir, em nome de Jesus Cristo, bata em retirada, para a glória do nome de Jesus, nós te repreendemos. Amém. Glória a Deus. Então eu li aqui em Isaías 38, 17, que foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. E lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Imaginem, igreja, esse texto. Esse texto foi escrito pelo rei Ezequias. E o rei Ezequias, ele estava no momento de grande aflição, porque quando nós lemos esse texto, nós vemos que alguém esteve em grande aflição, estava passando por um momento de grande aflição. Aliás, o título dessa mensagem, Deus é a minha força na aflição. Amém, querido? Você crê nisso? Que Deus é a tua força na aflição? Então aqui estava o rei Ezequias, numa situação delicadíssima, né? E ele, quando ele escreve esse texto, ele compartilha esse texto, né? Está dentro das Escrituras Sagradas. É para quê, queridos? É para trazer, primeiramente, é para a glória de Deus. Porque foi algo que refrigerou a sua alma, algo que aconteceu com ele que nós vamos ver já já. O que foi que aconteceu com o rei Ezequias? Mas isso trouxe
é a voz de quem estava assim, de certa forma agradecido, porque ele diz, foi para o meu benefício dele que ele sofreu, ele tinha sofrido. Em outra tradução diz, por paz eu tive amargura. Então o rei Ezequias, ele traz esta mensagem para nós hoje. 2022, 27 de março de 2022. A aflição era grande. E quem foi o rei Ezequias? Que ele foi livrado disso, dessa aflição tão grande. Então eu estava dizendo que esse texto, ele trouxe um refrigério para a vida de Ezequias. E ele compartilhou. Mas também, ele compartilhou esse texto para a glória de Deus. E para nos encorajar. Por isso é esse o título. Deus é a minha força na aflição. Vamos ler, abra comigo, querido, em Reis. Segunda Reis, viu, queridos? Segunda Reis 18. Vamos ver quem foi Ezequias. Nós precisamos conhecer o autor desse texto, para nós podermos compreender a mensagem. Quem foi Ezequias? 18:1 diz assim, 2 Reis 18:1. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. E ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Ele era novinho, 25 anos, é um jovem ainda. O nome da sua mãe era Ábia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova. Isso é importante se atentar. O rei Ezequias fez o que o Senhor aprova, né? Tal como tinha feito Davi, seu predecessor. É que eu estou com a tradução aqui, a Bíblia, versão internacional. Mas em outras traduções diz que fez como seu pai, né? Pai na fé, o pai como o rei Davi, o seu pai. Ele acompanhou os mesmos caminhos do rei Davi, o que não muda, né, queridos, a interpretação. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Até naquela época, os israelitas queimavam incenso. Ainda estavam queimando incenso, como se aquilo, uma forma de idolatria, o que é pecado diante de Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Era chamada, queimava incenso, né? Era chamada a deusa Neustã, né? Então, eles estavam ainda, desculpa, queridos, eu pulei aqui, né? A serpente de bronze havia sido feito, pois até aquela época os israelitas queimavam incenso. Era chamada de Neustã, eles colocaram um nome nessa serpente, só para ficar mais claro. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele em todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Glória a Deus. Mas há um tempo na nossa vida que
nós precisamos estar bem atentos. Aqui está dizendo que ele foi um rei bem-sucedido. Né? Ele agradou o Senhor, ele fez tudo o que era reto diante do Senhor. Você sabe, querido, que muitas vezes a fidelidade ao Senhor acaba atraindo a atenção do inimigo. O inimigo, a palavra de Deus fala que ele está ao nosso derredor. E é aí nesse ponto é que nós não podemos nos dispersar. Nós não podemos baixar guarda de forma nenhuma. Eu creio aqui, queridos, que ele estava num estado de paz. Porque tudo ia bem para Ezequias, né? Ele estava reinando, já logo nos primeiros dias do seu reinado, ele se destacou como rei. Ele foi obediente ao Senhor, né? E nós vamos ver aí mais para frente da palavra. Nós vamos discorrer sobre isso. Mas ele trazia um estado de paz. Ele estava bem consigo mesmo. E é perigoso isso. No qual sua mente se tornou carnalmente segura. Querido, quando nós estamos no estado de paz, nós nos acomodamos, né? A nossa mente, ela fica tá tranquila, não tem muito com que se preocupar. Mas aí é que nós nos enganamos, queridos. É aí que nós nos enganamos. Talvez ele estava contente consigo mesmo, né? A mente estagnada, adormecida, descuidada e até mesmo mundana. Eu quero fazer uma observação à igreja. Vocês lembram do rei Davi, da passagem de Davi? Do ocorrido com Davi? Aquele dia, Davi não saiu para a guerra, não foi isso? Ele resolveu ficar no conforto do seu palácio. A mente, no mínimo, estava ali, tranquila, estagnada, mas mundana. Porque levou a Davi a cometer um dos seus maiores pecados, que foi o pecado de adultério. Falar com todas as letras que é pecado. É abominável todos os pecados. Pecado é pecado, mas um rei com todo o porte de Davi, de conhecimento, um homem tremendo, escreveu o livro de Salmos, tremendamente usado por Deus. Um homem que derrotou gigantes. Né? Uma batalha tremenda, né, em favor do reino do povo de Deus. Ele caiu nesse comodismo. Né? A tranquilidade. Queridos, isso serve de alerta para nós. Rei Ezequias, perfeito diante de Deus, nas suas obras, agradou a Deus, na verdade, porque perfeito nós nunca somos, mas ele agradou a Deus. Né? Deus fala que não houve um outro rei como ele. Mas aconteceu isso. O que foi que aconteceu? Vamos entender. Ezequias, ele ficou doente. Ali no 38:1, eu falei 38:17, nós lemos 38:1. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. Em outras traduções, muito doente. À beira da morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Essa foi a palavra, queridos. Você pode falar misericórdia? Que dura essa palavra, né? E se nós formos ali, deixa eu abrir aqui, queridos, Isaías 38. Quando o profeta disse isso ao rei Ezequias, profeta Isaías, põe a tua casa em ordem porque você vai morrer, você não se recuperará. Então diz a palavra que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor.
Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção. E Ezequias chorou amargamente. Queridos, olha, não é pelas nossas obras que nós ganhamos ponto com o Senhor. Ganhamos créditos, na verdade. Não é pelas obras. Então não preciso mais fazer a obra. Não, queridos, não é isso. Entenda bem. É que tudo que o Senhor, Ele faz por nós, Ele nos dá, é por amor. Nada, querido, é por merecimento. Nada é por merecimento. Fazer a obra de Deus é uma obrigação nossa. Daqueles que o amam, daqueles que o temem, daqueles que o servem. E Deus recompensa. Mas não dizer, eu vou fazer a obra e com isso eu ajunto crédito diante do Senhor. Não existe isso. Eu ouvi de um pastor que ele foi visitar uma pessoa que estava à beira da morte. E essa pessoa sempre foi coração duro para tudo que o Senhor, que era se dizia a respeito ao Senhor, nunca fez parte. Era um ímpio, vamos dizer assim. E esse pastor foi visitá-lo, porque ele pediu para o pastor ir lá. Quando o pastor chegou lá, ele deu um cheque num valor altíssimo para esse pastor. Porque ele queria reparar aquilo que ele nunca tinha feito na vida dele. Queridos, tem cabimento uma coisa dessa? Tem cabimento? É como se ele estivesse comprando o Senhor. Senhor, ninguém compra, queridos. Tudo é dele. Tudo pertence a ele. E ele queria comprar e esse pastor falou, não tem como você reparar isso. O que você pode fazer neste momento é entregar tua vida para Jesus. Porque sem ela você não vai ver a Deus. Sem ela você não entra no céu, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mas Ele, queridos, rejeitou. Ele queria comprar. Queridos, ninguém compra a salvação. Ninguém compra Deus. Amém, igreja? Mas Ezequias não tinha só esse problema. Ele tinha mais um problema. Diz a palavra em Isaías 36:1. Hoje nós vamos dar uma passeadinha pela Bíblia, mas vai ser entre Isaías, Crônicas. Amém, queridos? No 14º ano, ao reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, ataca todas as cidades fortificadas de Judá, né? E se apossou delas. Outro problema. E, cronologicamente, eu estava pesquisando, porque a gente, quer se fundamentar, quer procurar as coisas assim, passar para a igreja, então a gente já tem aquela certeza. Então, nós procuramos as coisas com convicção. Cronologicamente, o que aconteceu? Ezequias começou a reinar no lugar de seu pai. E, aliás, deixa eu comentar algo com vocês. Quem era o pai de Ezequias? Quem foi o pai de Ezequias? Foi Amós. Segundo a palavra, um rei, queridos, que levou Israel à destruição. E ele levou a vida dele mesmo. A vida dele mesmo, ele levou à destruição. Ele fez tudo que era abominável diante do Senhor, muito mais, diz a palavra, do que os outros que não agradaram ao Senhor. Ele chegou a sacrificar filhos no altar de deuses, oferecer os filhos em holocausto. E esse era Acás, um homem que diz ali, em Isaías 37:21, deixa eu ver se é esse. Eu anotei aqui. Bom, eu vou achar, querido, daqui a pouco eu passo para os queridos. Não, eu creio que é Reis. No livro de Reis. A gente quer anotar tanta coisa e acaba passando. Mas diz a palavra de Deus que ele foi uma pessoa, que ele foi o destruidor dele mesmo e de Israel. Isso a palavra cita.
né, citado pela palavra. Ele destruiu a vida dele e destruiu a vida de Israel. De tanta idolatria, queridos. Eu vou achar, depois eu passo para os queridos. Então, nós vemos aqui, que eu ia dizer para a igreja, Ezequias não estava só com um problema. Ele tinha 2 grandes e graves problemas. Por quê? Porque Israel, na verdade Judá, né, foi cercada, né, porque Ezequias era rei de Judá. Foi cercada pelo exército assírio. Queridos, ele estava condenado à morte. Se você olhar para uma situação dessa, ele estava condenado à morte. E a palavra diz que ele começou a reinar, estava tudo bem, não é isso? No 14º ano, Senaqueribe vem e cerca a cidade. E pelo que a gente entende, foi na mesma época que Ezequias ficou doente. Então ele tinha 2 grandes problemas para apresentar a Deus. Então Ezequias chora, mas ele chora pela sua saúde. E vem o profeta então, que foi visitá-lo e disse, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. E o que Ezequias fez? Virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, né, de como tenho servido com fidelidade e com devoção. E tenho feito o que tu aprovas. E, queridos, vamos ver mais ali na frente o 4. Então, a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá a Ezequias. O Senhor ouviu a oração dele. E assim diz o Senhor. Ezequias voltou com esta palavra. Assim diz o Senhor, o Deus de seus antepassados, Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. E acrescentarei 15 anos de vida à sua vida. Eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. É que são tantos detalhes, querido, que a gente, né, para a gente comentar, para que vocês entendam. Os irmãos estão entendendo? Está muito difícil para compreender. E então, queridos, o Senhor acrescenta, ouviu a oração de Ezequias e o Senhor acrescenta a ele 15 anos de vida. E nós vimos agora há pouco que Ezequias foi um dos mais notáveis reis de Israel. E Ezequias, ele registra sua experiência, como eu disse agora há pouco. Que Deus o livrou, despertou o exército do inimigo e curou da sua enfermidade. Mas o que eu quero dizer a você nesta manhã, vocês, igreja, nesta manhã, é que não importa, queridos, quão profundas sejam as lutas, quão profundos sejam os problemas, né? Temos o mesmo Deus de Ezequias. O Deus de Ezequias, que o livrou do exército sírio, né, e o livrou da morte, é o mesmo Deus, que é meu e o seu Deus. Eu não vou entrar na questão de como foi, acho que os irmãos conhecem, já devem ter lido essa vitória, né, dos exércitos assírios, dos assírios. Senaqueribe afrontava, mandava cartas, né, ameaçando, e ele falava contra o nosso Deus, o nosso Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, né? Mas ele não precisou, Ezequias não precisou lutar, o do exército de Deus não precisou ir nessa batalha, porque 185 mil soldados amanheceram mortos. Esse é o nosso Deus. Por que nós tememos tanto, queridos? Por que nós tememos tanto?
Nós não sabemos esperar. Basta um silêncio de Deus. Aqui em Isaías 54, 7. O Senhor fala que a ira do Senhor é passageira. Não vou ler, tá, queridos? Eu só anotei. Ele é um Deus de compaixão. Sua ira dura um momento, um breve momento. Sabe o que é isso? É quando nós esperamos, não é isso? E Deus não responde. E nós não queremos entender isso. Mas Deus responde sim. É no tempo dele que ele faz as coisas acontecerem. E tudo é para a glória dele, queridos. Então ele não vai fazer no teu tempo, no meu tempo. O tempo é do Senhor. O tempo pertence ao Senhor. Nós temos que saber esperar. Muitas vezes Deus pode estar irado com alguma coisa a respeito a nós mesmos. Porque o homem tem a facilidade para blasfemar, para falar contra Deus, porque Deus não fez. Daqui a pouco vai diante de Deus e pede perdão, né? E muitas vezes Deus fica triste. Ele fica irado em tantas outras situações, na verdade, que Deus se irou. E a coisa foi muito mais séria, muito mais grave. Mas não é essa a questão. Mas Deus, ele é um Deus de amor. Ele nos ama, sabe? Daqui a pouco ele nos perdoa, a gente vai humildemente diante da presença dele. E ele recebe. É diferente de nós, né, queridos? Nós, para perdoar, meu Deus, como somos difíceis, né? A pessoa às vezes vem, implora o perdão. Eu perdoo, mas daqui a pouco está comentando aquilo, está falando aquilo, está... Meu Deus, que situação, que perdão é esse? E Ezequias diz que ele está louvando o Senhor, porque ele diz que o Senhor jogou para trás de si todos os seus pecados. Quer dizer, foi para o esquecimento. Ele jogou para trás das suas costas. Deus não anda para trás, queridos. Deus não ia voltar para trás e falar, deixa eu pegar aqui o pecado de Ezequias e ver. Peraí, deixa eu ver aqui atrás, qual o pecado que ele fez? Não, queridos. Deus apaga, literalmente ele apaga os nossos pecados. Foi o que ele fez com Ezequias. Então não importa, querido, a dificuldade. Não importa as batalhas que temos enfrentado. Ezequias sabia que ele tinha um Deus que ele podia contar. Ainda que os recursos humanos nos faltem, queridos. Oh, Senhor meu Deus. Deus não falha. Deus não falha. Ele cria na fidelidade de Deus. Oh, Senhor. Ele sabia em quem ele tinha crido. Queridos, olha. O compromisso da misericórdia de Deus, ela é imutável. Ela é imutável. Deus tem um compromisso comigo e com você, da sua misericórdia. E essa misericórdia, ela é real. E ela está ali. Ela não foi movida dali, ela continua, a misericórdia de Deus continua. Em nosso favor. Então, nas aflições, queridos, olhe para o alto, busque a Deus. Ainda que as colinas e os montes sejam engolidos pelo coração do mar. Oh, grande Deus. Nós temos um Deus, que é o Deus do Salmo 46. Quem é esse Deus? Que palavra é essa que você profere esse Deus? Eleva os meus olhos para onde, queridos? Para os montes. De onde me virá o socorro? Eleve os teus olhos sempre para os montes. Queridos, olha, nós começamos a campanha de 12 dias. E acho que foi no 7º, 8º dia, não vou me lembrar agora, eu não pude vir mais. Por quê? Nós fomos acometidos, né, pelo Covid, foi fraquinho, né?
Nem sei se pode falar isso, pastor Heber, mas acho que agora está, né? Mas nós não pudemos vir, mas não foi... Isso não foi nada. Foi levinho, Deus cuidou de nós. Mas nós estávamos também passando por um tempo tão difícil. Na campanha dos 12 dias. Nós estávamos esperando o melhor de Deus. Não foi isso? Né? Algo novo acontecer. Então a gente fica naquela expectativa dos pregadores que vão vir, o que eles vão tratar conosco, e é tremendo. Mas sabe uma coisa? Isso não nos livrou e não nos livra, querido, sabe, das adversidades. Quando o Senhor manda umas mensagens assim, que a gente fala, oh, glória a Deus, vai acontecer, eu vou receber. Queridos, se prepare, porque Deus está te preparando para as lutas. Deus está mandando a mensagem já para você receber, queridos, porque a batalha não vai ser pequena. A batalha vai ser grande. Então é para você se fortalecer com a palavra dele. Entendeu? Para você ter força. Muitas vezes nós recebemos a palavra e acha que saiu da porta para fora. Oh, gostoso. Muitas vezes sim. Muitas vezes Deus age assim, é rápido. Sai, mas você já sai abençoado, a coisa acontece. O pregador ministrou, meu Deus, aconteceu. Mas tem coisas que não, que a palavra vem. Deus está nos preparando para algo. Mas ele traz o quê? O fortalecimento, através da sua palavra. É a palavra de Deus. Você não vem aqui para olhar para a pastora Ruth, para olhar para o Ricardo, para ver o pastor Silvio. A gente vem à igreja, nós viemos à igreja, não sei agora a conjugação do meu verbo vai ficar ruim, mas é para estarmos diante do Senhor. É para recebermos, ó Deus querido, todo o reforço, todo o alimento, tudo aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. É a comida, é o alimento para nossas almas. Não é verdade? Ezequias estava com a alma em aflição. Mas ele sabia em quem ele tem crido. Queridos, Deus poderia ter livrado Ezequias? Poderia. Ezequias era um grande homem de Deus, com uma visão tremenda para despertamento. Quando a gente começa a ler ali, 2 Crônicas 29. Deixa eu abrir lá, queridos. Eu coloquei, tá aqui. Eu coloquei até um clipe, porque a gente passei, essa Bíblia é pesada. 2 Crônicas 29. A gente começa a ver que dentro dele tinha um sentimento de despertamento. Por quê, queridos? Porque os reis, a maioria dos reis anteriores, o pai dele mesmo, né, antecessor a ele, era um homem mau. Levou o povo já vinha decaído, porque o povo de Deus, o processo do povo de Deus sempre foi esse. Provou das maravilhas, viu das grandezas de Deus, mas sempre retrocede. Acaba retrocedendo. Basta entrar um rei idólatra, que não tem visão de Deus, que profana tudo aquilo que é de Deus, o povo se deixa contaminar. Às vezes eu falo para o meu esposo, comento com ele, como pode? Pessoas que provaram tanto do amor de Deus, das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus, do cuidado de Deus, do plano de salvação, que é o maior plano de Deus para nós, é Jesus Cristo. Sem Ele nós não vamos chegar a lugar nenhum, mas daqui a pouco o povo vai se dobrar, queridos, a outros deuses, que a palavra fala que não passa de ferro, de barro, de bronze, de madeira, não pode fazer nada, não sai do lugar, se cair no chão quebra. Nós temos um Deus vivo, um Deus que é real, que está nos ouvindo nesta manhã. É Ele, é diante dEle que nós estamos, é diante dEle que nós prestamos culto. Aleluias. Mas como que vai se dobrar? E às vezes não é só isso. Não se dobra só isso. Se dobra tantas outras situações, queridos, que não traz benefício para nós.
Eu me incluo, também tenho que vigiar na minha vida. Eu não estou aqui apontando o dedo em nome de Jesus. Porque, queridos, o nosso telhado é de vidro, de cada um de nós. Então, nunca aponte dedo para ninguém. Olhe para a sua casa, olhe para o seu telhado. Ponha a sua casa em ordem. Não podemos fazer isso. O Senhor não nos dá. Nós temos que orar. Nossa obrigação é orar. Orar uns pelos outros. Orar pelos nossos irmãos. Para que Deus tire, queridos, toda a venda. Tudo aquilo que obstrui. Que dificulta. Em nome de Jesus Cristo. Mas como eu estava dizendo, Ezequias, ele tinha uma grande visão para despertamento. Quando nós começamos a ler ali em 2 Crônicas 29, a palavra de Deus nós já lemos, mas lemos lá em Reis. O Senhor fala aqui, a palavra de Deus fala aqui que Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Nós já sabemos, lemos isso. E 29 anos ele reinou em Jerusalém. Né? Mas o que Ezequias fez? Era um homem de despertamento. Ele via a necessidade do povo. O povo estava vindo de uma situação miserável, dizer com a palavra certa. Né? Então ele faz o quê? Primeiro, ele fez, a palavra de Deus diz que ele fez, acompanhe, queridos, 29, capítulo 1, 2 Crônicas. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, teu predecessor. Então, nós vemos o quê? Que Ezequias foi, o quê? Primeiro, obediente. Ele foi obediente ao Senhor. Ainda diz a palavra, né? Que dele foi escrito isso. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Ele andou em retidão. Segundo ponto aqui, que é o segundo versículo bíblico. Desculpa, queridos, é o terceiro. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele abriu o quê, querido? Ele abriu as portas do templo. Ezequias via um santuário aberto diante dele. Havia um santuário aberto diante dele. Por quê? Ele abriu as portas do templo. Ele abriu as portas da casa do Senhor. Sabe, queridos, nós somos, trazendo para nós hoje, eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo. Não pode haver um despertamento entre nós se nós não abrirmos esta porta para que o Senhor entre. E o Senhor nos pergunta, você tem aberto esta porta para o Senhor? Ele tem livre acesso? Ele realmente pode entrar na tua vida? Terceiro, ele reparou as portas. Primeiro ele abriu as portas, mas as portas precisavam de reparação. A porta do templo precisava de reparação. Sabe o que é isso? Nós somos o templo. Nós estamos aqui nesta manhã. Não é isso? E nós recebemos tudo que Deus está nos oferecendo. Nós cantamos, nós louvamos, nós glorificamos o nome do Senhor. Nós recebemos a sua palavra. Aí, queridos, eu creio que as nossas portas foram, a gente vem com esse objetivo, reparadas. Mas,
se nós sairmos daqui, chega na nossa casa, nós fechamos a porta. Fechamos a porta. Espera, é profético isso, queridos. E continuamos na mesma vidinha. Nada foi restaurado. Vocês estão entendendo, queridos? Você recebeu. Alemachai canta lamasturi. Oh, santa lamachai canta. Você recebeu. Mas quando chega em casa, você fecha a porta para tudo aquilo que você recebeu aqui, que fala de restauração, de renovo, de despertamento. Você fecha e volta tudo como era antes. Entendeu, igreja? Grande Deus. Ele também trouxe os levitas, acho que eram 4, queridos, é que eu anotei aqui também. Ele também trouxe os levitas. Desculpa, olha, eu tiro o microfone, eu sou uma bênção, os irmãos já me acostumam comigo. Eles também trouxe os levitas e os sacerdotes. Ele chamou. Né? É como se ele estivesse trazendo para dentro. O que aconteceu? Os sacerdotes e os levitas tinham se esquecido da sua elevada posição, da importância que eles têm na casa do Senhor, na obra do Senhor. Ele os chamou para uma outra posição, e não a posição atual que eles estavam vivendo, para deixarem a posição atual que eles estavam vivendo. Ele chamou eles para quê, queridos? Para viver. Ele estava chamando este povo para viver algo novo. É o tema da nossa campanha. E é bom nos atentarmos, queridos, porque eu não sei qual está sendo o seu objetivo para viver este algo novo. Mais de Deus, né? Vivendo algo novo. Não sei o que você está pedindo, o que você está buscando. Qual é o objetivo deste algo novo? Eu sei que esse é um objetivo espiritual que Deus tratou com os pastores. É bem espiritual. Nós estamos passando por tempos difíceis. Mas eu vou buscar o que no Senhor? Os bens materiais? É isso que eu vou buscar? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, queridos, mais de Deus, vivendo algo novo. Então, ele chama esses levitas, venham. Ele queria mudar a situação daquele povo. Já termino, pastor, deixa eu correr aqui que as horas voam. Ele queria mudar a situação daquele povo. Né? Então, ele foi obediente, ele colocou em prática. Ezequias, os olhos espirituais dele foram abertos. Olha que coisa linda, foram abertos os olhos espirituais dele. Ele já estava agindo. Aqui a ação dele era na prática. Era na prática. Não era só aquele tratar, não, era na prática. Porque ele estava direcionando, ele estava sob a direção divina, administrando. E ele era um excelente administrador em tudo. Como governante, né? Ele se saiu bem em tantas coisas, em tantas obras. É que não é esse o caso hoje para tratar, mas vale a pena comentar. Mas ali ele estava colocando em prática essa obediência para trazer o povo para viver algo novo, mais de Deus. Oh, grande Deus. Ele trouxe também, acho que é no versículo 5, e os ajuntou na praça oriental. Queridos, a praça oriental, ela tem um significado tremendo, porque ali é o lado onde o sol nasce, no oriente. É onde nasce o sol.
Entendeu, igreja? O Oriente é o lado que nasce o sol. Ezequias juntou os sacerdotes e os levitas e mostrou-lhes novas perspectivas. E os levou a uma maneira nova ao encontro do Senhor. Vivendo o algo novo, mais de Deus. Estamos vivendo nós, nos últimos tempos, este algo novo do Senhor. É um tempo de vivermos o algo novo do Senhor e buscarmos isso. Precisamos ir juntos, igreja, juntos. É importante isso. Por que não até dizer de mãos dadas? Ir a esta praça. Oh, grande Deus. E olhar para o sol da justiça. Olhar para Jesus. Porque só Ele pode retirar, querido, todo o nosso peso. Todo o peso do pecado, todo o peso da preocupação. Como gostaríamos, queridos, eu não sei se isso arde no teu coração, de trazermos vidas. Vidas. Para somarem conosco. Para estar conosco nesta praça oriental. Aonde nasce o sol, que é Jesus Cristo, para olhar para Jesus. Oh, grande Deus, é esse o sentido. A obra do Senhor, queridos, não se resume só aqui. Porque às vezes nós vemos assim e parece que nada acontece, né? Não há algumas mudanças que gostariam de acontecer, ou algumas coisas que acontecessem. Mas a obra do Senhor não se limita só dentro dessas 4 paredes. Aonde quer que você vá, né? Você pode realizar a obra do Senhor. Eu estive há pouco tempo, foi uma experiência recente. Fui no Mercado Andorinha, não sei se alguém conhece, é lá na Zona Norte, em frente ao Horto Florestal. É um hipermercado. Ele põe os mercados por aqui no bolso, pelo menos os que eu conheci aqui, tem lá. De tanto caixa. Então, os caixas trabalham direto. Não param, toda hora é fila naqueles caixas. E eu fui comprar, foi o ano passado, em outubro, eu fui comprar uma velinha de aniversário para o meu esposo. Cantar parabéns em casa. E eu achei bonitinha, era uma garrafinha. Mas aquilo me incomodou. Quando eu fui passar no caixa com outras coisas, eu olhei e falei, é uma garrafinha de champanhe. Desculpa, queridos, não me leve para falar, pastor, é tão radical. Quer ser tão radical. Eu vi que era uma garrafinha de champanhe, eu falei, eu não vou. Mas não é o espírito, tá, queridos, que trata com a gente. Eu falei, não vou pôr isso no bolo do meu esposo. Um pastor, não vou pôr isso. Falei para a moça, bem, você vai passando, eu já volto. Fui trocar. Quando eu retornei, ela falou, eu falei para ela me questionou, não lembro agora o quê. Aí eu falei, não, era uma garrafinha, a oportunidade. É uma garrafinha de champanhe, assim, nós somos evangélicos. Falei, nós somos cristãos, evangélicos, meu marido é pastor. E eu quis trocar, achei legal pôr uma garrafinha, porque nós não bebemos. Gente, era o ponto X. Era o momento certo. Às vezes a gente faz umas coisas que você fala, nossa, parece que bobeira, né? Vou falar para... Não, queridos, aquela moça começou a abrir o coração. Gente, sabe o que? Eu fiquei pasma. Não veio ninguém no caixa dela, pastor. Não acontece para o meu esposo, eu cheguei em casa em lágrimas. Em lágrimas. Aquele mercado, gente, vocês não fazem ideia. Ninguém chegou ao caixa daquela moça. Ela tinha dúvidas. Ela era a única
que ainda não tinha professado Jesus na vida dela. E ali, ela me questionou em algumas coisas. E Deus me capacitou. E eu respondi a ela. Aquela moça embargava os olhos, de lá com lágrimas. Foi lindo, gente, eu saí de lá. Me deu vontade de, de deixar as compras, de deixar tudo. E tantas outras vezes que Deus nos usa para falar do seu amor. Sabe? Que coisa linda. Foi tremendo. Oi, Milena. A Milena falou algo ali, mas é assim o nosso Deus. Através da pregação da palavra, Ezequias revelou-lhes e disse a razão dos erros, que os erros, né, a situação que eles estavam vivendo sem despertamento, né, o que é que tinha levado eles a essa situação, que os levou distante do despertamento, não tinham mais despertamento para as coisas de Deus, o sentido é esse. Então ele pede que os levitas, no 5, queridos, do 29, versículo 5, 2 Crônicas 29, 5. Então ele pede que os levitas, santificai-vos, né? E vos santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Aí ele fala, por que aconteceu tudo aquilo? Porque os nossos pais pecaram, está ali. Olha, também fecharam as portas, deixa eu ver aqui. Nossos pais, no 6º, querido, no 6º. Os nossos pais foram infiéis, versículo 6. O que o Senhor nosso Deus reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. E aí ele vem, não dá para a gente falar agora que o horário já se foi. E ele diz assim ainda, no 7º, ele queria estabelecer uma nova aliança com o Senhor, né? Ali, queridos, o que eu li anterior, na verdade, foi através da pregação da palavra. Ezequias revelou os erros. Está vendo a importância da pregação da palavra? Você pode acompanhar na Bíblia, o versículo 6. Na pregação da palavra, quando vem a palavra, o Senhor está falando conosco. Ele está nos revelando, né? Os nossos erros, as nossas fraquezas. É na pregação da palavra que há conserto, que há entendimento para corrigirmos. Depois, no 7º, o 7º aspecto, né, queridos, da visão, desse despertamento que brotou no coração de Ezequias. Ele queria estabelecer uma nova aliança com o Senhor. Aí, no 10, versículo 10, ele diz assim, estou agora resolvido de fazer a aliança com o Senhor, para que se desvie de nós o furor da sua ira. Então, Ezequias chama o povo para fazer esta nova aliança com o Senhor. Não é? E isso é importante, queridos. Nós, como a igreja do Senhor, precisamos sempre estar renovando esta aliança com o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que há muitos, queridos, desanimados, inertes na casa do Senhor, porque não tem renovado a aliança. Não tem renovado esta aliança. Infelizmente, vivemos em um tempo onde muitos têm profanado a aliança, na verdade, do sangue de Jesus Cristo. Por isso, muitos estarão vivendo uma mornidão e inércia espiritual. Queridos, Ezequias ele procurou fazer o que agradava o Senhor em toda a sua vida. Mas dizer que ele não foi falho, não posso. Não tem como, porque a palavra de Deus, ela não esconde nada de nós. E os grandes homens de Deus, nós sabemos, os grandes heróis da fé não foram perfeitos. Todos eles tinham problemas, tinham
alguma coisa, né, que marcavam a vida deles. Alguma coisa errada, alguma coisa que não deu certo. Né, alguma coisa que eles fizeram. E é lindo isso, que é a transparência na palavra de Deus. Por isso que ela é verdadeira. E a gente pode confiar. Né? Ela não põe ali os heróis da fé como santos. Ela não nos coloca como santos. Né? Às vezes a gente fica preocupado, as pessoas, pastor, queridos. A palavra de Deus é de santo porque eu sou santo. Mas, queridos, nós somos falhos. Nós temos falhas. Não tem como nós dizermos que não somos. E Ezequias, ele foi tomado pelo orgulho. Um tempo da sua vida ele foi tomado pelo orgulho. E o Senhor fala que naquele tempo Ezequias ficou doente, quase morreu. Voltando, né? O Senhor relembrando, na verdade, aqui na palavra, a palavra de Deus relembrando. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando-lhe um sinal milagroso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso, olha só. Não compreendeu a bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor, olha só, por isso, eu me perdi aqui, a letra pequenininha. A ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então, o que fez Ezequias? Ele humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, né? Como também o povo de Jerusalém. Queridos, essa é outra bomba. Essa é outra bomba. É a bomba da soberba e do orgulho. Isso é terrível. Isso derruba homens. Isso derruba homens, vou dizer, grandes vultos na presença de Deus. É algo tão pequenininho que eu e você muitas vezes não percebemos, nós não notamos. Vocês não sabem o que está no meu coração. Sabem? Não consegue. Nem eu sei. Vocês podem olhar para as minhas atitudes, que as nossas atitudes também falam, né, por nós. Mas Ezequias tinha isso. Mas o Senhor, diz o Senhor que teve misericórdia dele. Né? E eu quero, nesta manhã, queridos, dizer para você. Pare, querido. Pare, queridos, de orar se lamentando. Tem gente que só dobra o joelho, só sabe orar se lamentando. Se lamenta tudo, chora e se lamenta. Só lamentação. Não é tempo para isso. É tempo de parar. Sabe? De se lamentar, só chorar, só ver problema. Faça agora o que o Espírito Santo te ordena. Através da palavra de Deus, Lucas 6,46 diz assim. Diz assim o Senhor. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Você entendeu isso? Muitas vezes nós entramos na presença de Deus, orando, chorando, lamentando. É bom orar, mas só sabe chorar e lamentar, mas não cumpre a palavra de Deus na tua vida. Deixa de cumprir essa palavra. Não faz, o Senhor diz. Chama Senhor, Senhor, e não fazeis a minha vontade. Qual é a vontade de Deus? É santa, perfeita e agradável para nós. Cumpre esta vontade. Tiago 11:22 diz, para encerrar. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É para isso que Ezequias se esforçou, porque ele leu a palavra diante daquele povo. Ele atraiu aquele povo que estava totalmente perdido, né? Abriu as portas do templo, restaurou tudo aquilo que nós falamos e trouxe este povo de volta. Para que eles pudessem cumprir a vontade de Deus. Para que eles pudessem, como diz aqui, não serem só ouvintes da palavra, mas praticantes. Amém, igreja? Essa é a palavra que o Senhor tinha para tratar com vocês. Espero que você tenha compreendido
que você tenha recebido essa palavra no teu coração. Eu não posso deixar de fazer um apelo nesta manhã. Por quê, queridos? Porque o Deus de Ezequias, dessa palavra tão linda que nós ouvimos agora pela manhã, o Deus que cura, o Deus que nos livra de tantas batalhas, Ele está aqui. O sol da justiça está aqui. Eu não sei como está o teu coração, o que você está passando. Eu não sei o tamanho das suas lutas, das suas batalhas. Mas eu sei o tamanho do meu Deus. Eu sei o tamanho do teu Deus. Mas eu quero dizer com toda a força do meu coração: eu sei em quem tenho crido. Nas minhas lutas e nas minhas batalhas, eu tenho sido mais que vencedora em Cristo Jesus. Como eu disse, estávamos aqui nos 12 dias. O diabo preparou uma rasteira para mim e para o meu esposo. Uma rasteira. Com aquilo que nós dependíamos. Deus abençoou, sobejou para nós. E o diabo veio, vocês estão alegrinhos, só estão recebendo. Que coisa tremenda, o Deus, queridos. Mas louvado seja Deus. Ele tentou, mas nós não caímos não. Nós estamos aqui de pé para testemunhar da grandeza desse Deus, de quanto Ele é tremendo. Não há outro Deus maior do que o nosso Deus. E se você deseja nesta manhã dar um passo para se aconchegar nos braços desse tremendo Deus, que segundo a sua palavra diz, João 3,16, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna só está em Jesus. Você quer se sentir abraçado por esse Jesus nesta manhã? Receber a certeza da vida eterna no teu coração? Você quer se aconchegar, lemachai, canta, lamasturi, no braço desse Senhor? Se você quiser, levante uma das suas mãos. Nós vamos sair daqui para fora daqui a pouco. Há um mundo tão feio. Não porque Deus criou ele assim. Deus fez tudo perfeito. Mas há um mundo tão rude aí fora, cheio de maldade. Cheio de maldade. Servirmos ao Senhor não quer dizer que nós estamos isentos de problemas. Deixa eu te dizer isso. Mas nós passamos os problemas com aquele que tudo pode, com aquele que é por nós. A coisa toma outro rumo, toma outro formato. É esse Jesus que eu estou te falando, que eu estou te oferecendo nesta manhã. Que eu estou, na verdade, não oferecendo. Às vezes nós usamos de prisão. Estou, queridos, te apresentando. É apresentando. Jesus é muito especial para a gente falar, eu te ofereço. Não, querido, eu te apresento o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Tem alguém que gostaria de levantar as suas mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor? Não tendo. Feche os seus olhos, queridos. Querido e amado Deus, quero te louvar, meu Deus, por este tempo, por este momento tão especial, pela tua palavra, Senhor, que tratou comigo, e eu tenho certeza, meu Pai, que tocou o coração de muitos aqui nesta manhã. É o viver algo novo do Senhor, é algo especial, Senhor.
E para viver, Senhor, algo novo, nós precisamos nos desfazer do velho, Senhor. É uma lógica tão comum, mas muitas vezes, Senhor, não se atentam para isso. Precisamos, Senhor, nos libertar de tudo que é velho, Senhor. E assumir, ó Deus querido, renovar, na verdade, uma nova aliança contigo nesta manhã, Senhor. Para a glória do teu nome. Visita a tua igreja, guarda a tua igreja. Abençoa o teu povo, sustenta. Senhor, tu és o Deus que abre portas. Oh Deus querido, aonde não existe. Tu és o Deus que faz caminhos no deserto, Senhor. Oh Deus querido, tu és o Deus que derruba as muralhas. Tu és o Deus que derrota gigantes. Tu és o Deus que provê, Senhor, todas as coisas para aqueles que confiam em Ti. Assim seja, Senhor, com a Tua igreja. Assim como o Senhor foi com o profeta Ezequias. Assim como o Senhor foi na trajetória, Senhor, do Teu povo. Desde quando eles saíram ali do Egito, Senhor da glória. Oh, Senhor, que o Senhor possa ser conosco. Mas que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais. Para que não caiamos, ó Deus, nos mesmos erros que eles caíram. Jamais, Senhor meu Deus, retroceder. É o que eu te peço, Senhor, pelo teu povo, pela tua igreja. Sustenta, Senhor Jesus, como tem sustentado, com a tua mão forte. Nós te glorificamos, ó Deus, nessa manhã. Eu te glorifico juntamente com a tua igreja, pela tua palavra e por este tempo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a igreja.